aqui no programa Hora do Enem pela TV Escola, o programa que vai dar aquela força para as provas nacionais do ensino médio no final do ano. Estamos conectados mais do que nunca, porque queremos ver você preparado para o Enem e para a vida, sabendo lidar da melhor forma possível com a prova, com a sua mente, com o psicológico e com as suas emoções. Queremos ver você indo muito além dos conhecimentos gerais necessários para o exame do ensino médio que liga você ao ensino superior. E é por isso que no programa de hoje vamos conversar com o psicanalista Eduardo Casarotto. E você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia apresentado pelo Lande Vieira, uma super aula de matemática abordando grandes proporções e média aritmética. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial e inspiradora de estudantes, como você. Hoje é a Manuele Amaral. Então, pegue o seu material, concentre-se, tire todas as distrações e fique ligadinho, porque está na sua hora, é a hora do Enem. E no bate-papo de hoje nós vamos ter o psicanalista, cientista e também autor de diversos livros, Eduardo Casarotto, para falar sobre criatividade, aprendizado, o que tem a ver essa diversão toda com a hora do Enem? Me conta um pouquinho sobre isso, Edu. Bem-vindo novamente primeiro. Fala, Tati. Fala, pessoal, tudo bem? Olha, essa é uma dica muito importante, inclusive para quem vai fazer o Enem, quem vai fazer provas em todas as horas, tá? Existem três áreas no nosso cérebro, tá? Tronco cerebral, sistema límbico e o neocórtex. Aonde que estão nossos pensamentos mais complexos? No neocórtex, ok? Tronco cerebral, a gente vai usar para onde? Para o medo. Então, quando a gente está tenso, com medo, preocupado, a gente liga um sistema de ataque, defesa, corre, tá? Então, é uma área do cérebro que a informação não está lá. O conhecimento não está lá. A criatividade não está lá. Então, quando você está relaxado, se divertindo, a diversão ela te relaxa, você não está num ambiente de perigo, você está tranquilo. E nessa diversão, nessa tranquilidade, eu não vou agir com o meu tronco cerebral, ou seja, eu não vou bloquear o meu conhecimento. Então eu vou aprender melhor. Por isso, quando a gente coloca o aprendizado em música, rindo, no meio, porque a gente aprende muito mais às vezes vendo um negócio no YouTube, no meio de uma piada, a gente aprende, absorve aquele conhecimento, muito jovem, sabe um monte de coisa que viu nos vídeos do YouTube e lá na aula não consegue absorver o conhecimento. Porque às vezes vê aquilo de forma chata, porque ele não queria estar ali. Se você está ali falando assim, eu vou me divertir aprendendo matemática, eu vou me divertir aprendendo história, eu tenho que achar isso legal. E se eu curtir aquilo, porque ele já vai com o modelo mental achando que escola é chata. Escola não é chata, é uma diversão, é muito legal. Então, quando a gente desbloqueia o nosso tronco cerebral, a gente sai do sistema do medo, da tensão. E isso, na hora da prova é fundamental, o relaxamento, a tranquilidade, a alegria, porque você vai acionar o seu neocórtex, é onde está o seu conhecimento, querido. Te espero em breve para mais dicas, pode ser? Contem comigo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Tati. Um beijo, Edu. Obrigada a você. Até a próxima. Vamos falar do nosso curso de apoio de revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem. Está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br e saiba como adquirir esse curso que você pode dar de qualquer local, sozinho, em grupo, contando ou não com a ajuda de professores, e o material é bem intuitivo, prático e dinâmico, porque estudar não precisa ser chato. Essa é uma parceria da TV Escola, Colégio 24 Horas e do QG do Enem, disponibilizando uma plataforma de curso modular totalmente digital, para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais, além de exercícios, material de apoio, mini simulados inteligentes e uma completa estrutura de aprendizagem. Trabalhando os conteúdos cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão. Isso tudo para te levar o caminho mais rápido para você conquistar os seus sonhos. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí
com a teleaula de dia, uma super aula de matemática, grandes proporções e média aritmética. Lembrando que essas aulas foram gravadas antes da pandemia. É com você, Elaine! Hora do Enem no ar, hoje é dia de matemática. Bora pra mão na massa? Então chega mais, professor Mick Xavier. Fala, grande Land, tudo bem? Tudo certo, Prazer e você, de novo. professor? Tudo bem, graças a Deus. Professor, hoje vamos tratar de grandezas proporcionais. Bora pra revisão? Com certeza. Primeiro, quando a gente fala de grandezas proporcionais, temos o conceito básico de variação proporcional. O que significa isso? Eu coloquei dois exemplos ali, que seria a representação de duas grandezas aqui no exemplo 1. Uma grandeza está variando da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. A grandeza de baixo: 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim sucessivamente. O que a gente consegue notar é que elas têm uma seguinte característica: a grandeza de cima ela está aumentando e a de baixo também. Sim. Então, se as duas grandezas aumentam, elas são grandes candidatas a serem grandezas diretamente proporcionais. Certo. Mas para serem grandezas diretamente proporcionais, elas precisam aumentar ao mesmo tempo ou diminuir também ao mesmo tempo, desde que seja na mesma razão de proporção. E aí é muito simples, a gente monta a seguinte ideia: 1 está para 2, 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 3 está para 6 e assim sucessivamente. Observe que essas igualdades, elas trazem também um conceito muito importante que a gente chama de proporção, que vem lá do estudo das frações. O que é uma proporção? É uma igualdade de duas frações que representam o mesmo valor. E essas frações aqui, ó, se eu fizer a divisão de 1 por 2, 2 por 4, 3 por 6, vai dar o mesmo valor que é 0,5. Portanto, eu posso afirmar que essas duas grandezas no exemplo 1 são diretamente proporcionais. Certo. Já no exemplo 2, a gente tem 1, 2, 4, 5 e assim vai. 20, 10, 5, 4 e assim vai. O que eu posso observar de cara? A primeira grandeza está aumentando. A segunda está diminuindo. Certo. Está acontecendo exatamente o inverso. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Então, elas são grandes candidatas a grandezas inversamente proporcionais. Mas, para que sejam inversamente proporcionais, precisam ter a mesma variação, ou seja, a mesma razão de proporção. Perfeito. Então, aqui, como é que a gente verifica isso? Você vai aqui, ó, a gente armou através da divisão. Aqui a gente arma através da multiplicação. Olha só, 1 vezes 20. Quanto é que dá 1 vezes 20? Vai dar 20. 2 vezes 10. Também vai dar 20. 4 vezes 5. Também vai dar 20. E, por último, 5 vezes 4 também vai dar 20. Então, eu posso afirmar que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A gente já falou aqui da proporção, né, que na verdade é um conceito que a gente fala que está dentro de grandezas proporcionais, mas o aluno ele aprende isso lá no estudo das frações, que na verdade a proporção é uma igualdade de duas frações, e aí vem aquela propriedade, a propriedade do cruz, credo, ou multiplicação cruzada, ou também eu gosto de chamar de x de Xavier. Se você multiplicar cruzado em x de Xavier, ó, A vezes D vai dar o mesmo resultado que B vezes C. É um conceito aí muito padrão, né? Muito tranquilo, que os alunos não têm muita dificuldade em guardar. A dificuldade sempre é em aplicar aqui, ó, na regra de 3. Regra de 3 ela pode ser simples, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E a regra de 3 também pode ser composta. Então, o aluno tendo o domínio sobre o que eu acabei de falar aqui, variação proporcional, o que é a proporção, e sabendo resolver, sabendo aplicar esses dois conceitos, regra de 3 simples e composta,
Qualquer questão desse tema, ele vai detonar. Bora pra questão? Com certeza, vamos lá. Então, questão 142 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. De acordo com a Lei Universal da Gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, F igual a km dividido por r ao quadrado. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados, cada um, por um ponto MR, cujas coordenadas são, respectivamente, a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar as intensidades FA, FB e FC da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, FB e FC expressas no gráfico satisfazem a relação. Antes de mais nada, matemática com física, me ajuda aí, como assim? Isso realmente assim é maravilhoso, é lindo, né, de falar, porque a física, ela é toda desenvolvida usando a matemática, né? Então, você não vai só usar na física os cálculos matemáticos, né, e também os conceitos matemáticos. Só que fique muito claro, essa questão não precisa de conceito físico. Ela traz um contexto, não um conceito. Com um conceito matemático, uma ideia matemática, a gente consegue resolver a questão. Então mostra aí pra gente, professor. Como é que a gente resolve essa questão? Como eu falei, né, uma questão que traz um contexto físico, traz uma fórmula física, mas a gente não vai precisar de nenhum conceito físico. A gente vai precisar das informações que ele deu na questão. O mais interessante dessa questão especificamente é que ele te orienta como que você tem que raciocinar, como que você tem que resolver. Ou seja, mesmo que o candidato, mesmo que o aluno não tivesse tanto conhecimento sobre as grandezas proporcionais, ele conseguiria fazer com uma noção lógica que a questão apresentou. A questão fala assim: a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m. Então, quando ele fala que é proporcional, significa que é diretamente proporcional. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Se é diretamente proporcional, significa que o F e o M aumentam ou diminuem juntos. Certo. Então, significa que se eu coloco aqui, por exemplo, um valor para esse M e um valor para esse F, ok. Se eu aumentar o valor do M, consequentemente o valor do F também vai aumentar. É o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Depois ele fala que é inversamente proporcional ao quadrado do raio R da órbita. Então, o raio está aqui, né? Então, se eu coloco um valor para o raio, eu vou ter um valor lá para o F. Se eu aumentar o valor desse raio, consequentemente, o valor da força vai diminuir, de acordo com os conceitos que eu falei. Aí, eu gosto muito, né, de usar um termo aqui nesse tipo de questão, que é o termo malandramente. O que a gente vai fazer aqui que vai facilitar muito a questão? É a gente trocar essas letras por números. Porque quanto mais letra, mais o aluno pensa que vai dificultar. E de fato dificulta. Então, quando a gente fala aqui, ó, a gente tem 3 corpos com uma determinada massa, né? E aí, esse corpo aqui, ó, A e o C, eu posso afirmar que eles têm o mesmo valor da massa M. Por exemplo, se eu considero que essa massa M aqui, ó, é 1, certo, ela vai ser 1 aqui no A e ela também vai ser 1 aqui no C. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma expressão para cada uma das forças. A força em A, a força em B, a força em C. Ah, professor, mas pelo amor de Deus, eu não sei nem o que é força em física. Repetindo, não estou usando o conceito de física, eu só estou falando que é força porque ele chamou o F de força na questão. Então aqui, ó, se a massa do A e do C vale 1, eu posso vir aqui, ó, no FA vai ficar K vezes o M, que é 1, que vai dar o próprio K, e aqui também, o K vezes o M, que é 1, que vai dar o próprio K. Beleza. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse corpo ou partícula, não importa o nome que ele deu, com B. Vou supor que essa massa aqui, né, tem que ser um número, obviamente, maior do que 1. E a gente vai supor, sei lá, que é 5. Entendi. Então, esse 5 é a massa. Vai multiplicar pelo K. K vezes 5. Então, aqui vai aparecer K vezes 5, que é a mesma coisa que 5K.
Então a coisa já começa a desenhar ali pra gente uma ideia. Tá faltando R. Tá faltando esse meu R ao quadrado. Então o R já é esse número que está aqui, ó, no nosso eixo vertical. Então eu vou supor que esse valor aqui, por exemplo, é 2. Então esse R vai ser 2 aqui e ele também vai ser 2 aqui no B. Então a gente viu que a massa do B é 5 e o Rzinho do B também vai ser 2. Então eu já posso jogar esse R tanto na partícula A quanto na partícula B. Certo. Então, é R ao quadrado. Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Certo. Aqui, e na partícula B também. 2 ao quadrado, 4. Show? Beleza. E lá no C, eu vou ter que subir um pouquinho mais com esse valor. O valor é 2, lá em cima, vamos chamar, sei lá, de 6. Então, vai ficar aqui embaixo, ó, 6 ao quadrado, 36. Pronto. Né, eu fiz devagarzinho, fiz passo a passo. E aí, aqui a gente já consegue dizer qual é a relação que tem entre esses valores. Porque, olha só, aqui eu tenho K dividido por 4. Então, pensa que você tem um número e você vai dividir esse número por 4. Certo. Aqui, ó, eu vou pegar o mesmo número e vou dividir por 36. Então, o resultado vai dar bem menor. Certo. Então, eu posso afirmar com certeza que o FC é menor que o FA. Eu já posso colocar, ó, já sei que o FC é menor do que o FA. Agora, olha só para o FB. Como que eu posso interpretar esse FB? Eu posso interpretar que aquele meu número K, ó, eu estou dividindo ele por 4, Certo. que é a mesma coisa, ó, que eu faço aqui no FA, mas depois eu multiplico esse número por 5. Então, o resultado vai ser maior Do que o FA. Então, o FB... é maior que o FA. Exatamente. E o FA, por sua vez, é menor do que o FB. Então, pronto. Tá aqui, ó. Essa é a resposta da questão. E, portanto, FC é menor que FA, que é menor que FB, o gabarito é a letra E. Tranquilo. Olha aí. E assim, professor, se eu substituísse o número aqui, igual você colocou 2, mas se eu quisesse colocar 3, de qualquer forma, eu ia identificar que ele é menor, daria para fazer, ou não? Que pergunta maravilhosa, né? Claro, aqui, o que vale aqui é que esse número tem que ser menor do que esse. Desde que seja menor que o número lá de cima, vai dar exatamente o mesmo resultado final. Perfeito. Então, reforçando, gabarito, opção E. De que outras maneiras o Enem pode cobrar esse conteúdo, professor? Essa questão, ele nos deu uma expressão matemática que ele contextualizou dentro de um problema físico. Normalmente, a outra forma que o Enem gosta de cobrar esse tipo de questão é ele te dar as variações proporcionais no meio do problema, ou seja, as variações entre as grandezas, mas ele te pede a expressão. Você que vai ter que montar a expressão e identificar como que vai ficar essa relação proporcional. Professor, média aritmética é a famosa média. É, sem dúvida. Não é? É a famosa média. Por que o nome aritmética? Cara, então, as pessoas, em geral, elas até têm esse costume ou curiosidade de querer saber, né, por que que tem esse nome. Especificamente, a média aritmética, ela tem esse nome, na verdade, para se diferenciar das outras médias. Ué, mas como assim? É porque no nosso cotidiano, o que a gente usa mais é a média aritmética. Por exemplo, você tem um consumo de energia na sua casa por mês. Em um mês você consumiu R$30, no outro você consumiu R$20, aquele valorzinho que aparece na nossa continha de luz. Se você quiser saber qual é o seu gasto mensal ao longo de um ano, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que somar todos esses gastos de janeiro, fevereiro até dezembro. Aí vamos supor que esse valor deu R$600. Aí você, caramba, então nesse ano, em um ano, em 12 meses, eu tive um consumo no valor de R$600. Como que eu vou calcular o valor mensal, a média mensal? Um ano são quantos meses? 12. Então você vai pegar R$600, vai dividir por 12 e o resultado é 50. Então significa que você consumiu em média R$50 mensais. Essa é a média que a gente usa diariamente, normal e em várias outras situações também. Mas existem outras médias. A média ponderada, existe a média harmônica e existe a média geométrica. Não necessariamente o conceito
de média aritmética, ponderada, geométrica, está relacionado com o nome. Então, já posso te dizer que média aritmética não tem nada em especial nesse nome. É a média que a gente está acostumado a utilizar no dia a dia. Perfeito. Então, bora ver como isso aparece numa questão? Com certeza. Daí, ó, questão 138 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. Deixa Tá comigo. contigo. Vamos lá. Um vendedor de assinaturas de TV a cabo teve, nos 7 primeiros meses do ano, uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Devido a uma reestruturação da empresa, foi exigido que todos os vendedores tivessem, ao final do ano, uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Diante disso, o vendedor se viu forçado a aumentar sua média mensal de vendas nos 5 meses restantes do ano. Qual deverá ser a média mensal de vendas do vendedor nos próximos 5 meses, para que ele possa cumprir a exigência da sua empresa? E aí, professor, como é que a gente resolve? Vem comigo. Muita conta, né? Certeza, já percebi que tem. Bom, então eu coloquei aqui uma organização dos dados, né, do problema, e vamos entender como que eu organizei isso aí. M1 até M12 estão representando os meses do ano. Certo. E aí, ó, do M1 até o M7, que é do mês 1 até o mês 7, a questão falou que o meu amigo teve uma média mensal de 84 assinaturas vendidas. Então, se ele teve uma média mensal de 84 assinaturas, eu posso supor, né, nem supor, eu posso concluir que ele conseguiu, né, 84 assinaturas por mês, Certo. nos 7 primeiros meses. Certo. Então a gente já se pergunta, peraí, quantas assinaturas esse cara conseguiu nos 7 primeiros meses? São 7 meses, em cada mês ele teve 84 por mês, porque Certo. foi a média, né? Então eu posso fazer, ó, 7 vezes 84. Perfeito? Só que a questão fala depois, né, que todos os vendedores no final do ano tinham que ter uma média mensal de 99 assinaturas vendidas. Então, na verdade, essa média de 84 por mês, a questão não quer mais. A questão quer, ó, que para o ano inteiro, para os 12 meses, ele tivesse 99 assinaturas por mês. Para que isso aconteça, eu preciso de um valor mensal aqui, ó, nos meses restantes. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses 5 meses. Ó, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11 e mês 12. São 5 meses. Então, é mais 5 vezes o valor que ele vai vender em cada mês, que eu não sei. Aí vai entrar quem? O X. O que eu tenho que fazer com esse resultado aqui final? É a mesma ideia lá da conta de luz. Eu calculei o total consumido no ano e dividi por 12. Então, essa conta aqui significa o total de vendas que ele conseguiu fazer. Nos 7 primeiros meses, foi 84 por mês. 7 vezes 84. Nos últimos 5 meses, eu não sei quanto que ele vendeu por mês. Então, vai ser 5 vezes X. Tudo isso eu vou ter que dividir por 12. Porque são 12 meses e isso aqui é a média aritmética. Certo. Qual é o resultado que ele quer? Ele quer que seja 99 por mês. Perfeito. Então, ó, isso tem que ser igual a 99. Então, isso aqui é o primeiro passo, você montar a expressão para resolver. Depois é só fazer a conta. Vamos fazer juntinho, ó. 7 vezes 84. E, professor, não faz essa conta de cabeça, não. É claro que não. Vou fazer de cabeça por quê? Tem o papelzinho aqui, ó. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 8, 56. Com 2, 58. Então, já posso colocar aqui, ó. 588 é esse resultado aí, ó. 588 mais 5x, que é igual. Aqui a gente vai ter que usar um conceito de equação, né? O 12 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Certo. Então vai ficar 99 vezes 12, né? Ou 12 vezes 99, tá certo? Aí aqui a gente vai usar mais uma vez aquela ideia do malandramente. A gente pode pegar esse 99 aqui, ó, e trocar ele por 100 menos 1. E aí esse resultado aqui, ó, na verdade vai ser 100 vezes 12, que vai dar 1.200, menos 1 vezes 12, que vai dar 12. É uma ideia para você fazer a conta de cabeça, não precisar armar e ganhar tempo. Ganhar Então, aí, tempo, né? exatamente. Então, a gente vai ter, ó, 588 mais 5x, eu vou repetir aqui, ó.
588 mais 5x, que vai ser igual a 1.200 menos 12. Vai dar 1.100 e... Me ajuda aí, Land. Pô, calma aí, desprevenido. 1.200 menos 12... 88. Ah, esse é o cara, esse é o Você já chega e fala, vamos lá, Land. Calma aí, então, vamos lá. Então eu vou ter que 5x é igual 1.188 menos 588. Ó. Então já vou armar essa conta aqui, ó, dessa forma. 1.188 menos 588. Ó. Já armei aqui para ficar até mais fácil. 8 menos 8, 0. 8 menos 8, 0. 11 menos 5, que vai dar 6. 5x é igual a 600. Portanto, x vai ser 600 dividido por 5. Desafio do Land, 600 dividido por 5, dá quanto? 120. Que isso? 120. Sendo assim, onde é que está o 120? Mais uma vez, gabarito é a letra E. Trabalhosa, né, professor? É fazer continha atrás de continha. É fazer continha. Essa questão não tinha como ser diferente. Professor, de que outras maneiras o Enem pode cobrar esse conteúdo? Então, a boa notícia para quem vai fazer a prova do Enem é que média aritmética vem sendo muito cobrado. Né? Se a gente observar, é um assunto que dá um certo trabalho na hora de você fazer os cálculos, mas também é um assunto até básico, né? Não tem muito conhecimento, não tem muito conceito por trás. E o Enem vem cobrando exatamente nesse formato. O que varia é que uma questão ele apresenta os dados e informações em texto, numa outra questão ele apresenta com tabela, numa outra questão ele apresenta com gráfico, mas o modelo de questão em si é o mesmo. Então pode aparecer em outras áreas do conhecimento? Pode aparecer, porque as outras áreas do conhecimento também usam muitas tabelas, gráfico, e a expressão média, né, ela é uma expressão tão comum na nossa realidade que, sem dúvida nenhuma, pode aparecer em todas as outras áreas. E na janela do Enem de hoje, nós temos uma estudante que vem lá de Niterói, Emanuele Amaral, para contar um pouco da sua história, que foi cheia de desafios. Tudo bem, Emanuele? Tudo bem. Bem-vinda. Me conta um pouco como que foi essa preparação para o Enem. A preparação do Enem, ela, para quem está, né, nessa busca pelo ingresso na universidade, ela é muito desafiadora, ela às vezes pode ser cansativa, mas hoje eu vejo que os frutos que eu estou colhendo, né, pela essa dedicação que eu tive, por muitos momentos, eu acho que o principal que a gente tem que ter é equilibrar com a nossa saúde mental, né? Porque se a gente não tiver a nossa saúde mental equilibrada, a gente não consegue fazer nada. E o que me motivou muito foi a rede de apoio que eu tive, tanto dos meus professores, quanto dos coordenadores da minha escola, quanto dos meus amigos. Então, eu fiz muitas rodas de estudo, eu vi muitos conteúdos na internet. Eu acho que o importante é sempre estar atento ao que está acontecendo agora no nosso país, né? No Brasil. Qual a principal dica que fez você realmente estar focada e manteve a ansiedade um pouco longe de você? Ter em mente que eu estava fazendo algo para o meu futuro, né? E também, ao mesmo tempo, assim, não me cobrar, assim, ser tão dura comigo mesma. Ter o espaço de eu errar para na hora do Enem, eu poder acertar. Eu acho que isso diminuiu muito a minha ansiedade. Com certeza. Emanuele, eu quero te agradecer demais pela presença aqui na Hora do Enem. Parabéns pela sua história, pela superação. Desejo muito sucesso na sua carreira. E quando você quiser aparecer por aqui, será muito bem-vinda. Valeu. Tá bom? Agradeço. Obrigada, Emanuele. Gente, essa é a Emanuele que passou para a produção cultural depois de desafios aí na época da Hora do Enem, né? Na prova dela. E chegamos ao fim desse programa, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Estamos aqui segurando a sua mão e te conduzindo para um futuro melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial.
Estamos com o WhatsApp da Hora do Enem para dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco aqui na Janela do Enem. Nós queremos te ver aqui na telinha da TV Escola. Será uma honra receber você. Ah, e marque a gente nas redes sociais. #Hora do Enem. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br e siga em frente, porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie e tenha fé. Continue firme. Acredite. Lembre-se, estamos conectados e cada vez mais juntos, pois essa é a sua hora, a Hora do Enem. Um beijo e até amanhã!